Olá pessoal, vamos dar continuidade então à nossa disciplina de consultoria organizacional. Na aula passada nós falamos sobre a questão das resistências, suas origens, alguns remédios que nós podemos aplicar para que a gente elimine ou pelo menos minimize o impacto das resistências em um processo de mudança organizacional. Hoje nós vamos falar da mudança em si. Nós vamos abordar um processo de mudanças em 8 passos que foi criado por um grande autor da área, John Kotter, que nós já falamos sobre ele também nas aulas anteriores, em que ele nos dá como uma receita 8 passos, 8 etapas que nós devemos seguir para que a gente consiga chegar o mais próximo possível de um processo de mudança bem-sucedido. Uma coisa que é importante ressaltar é que ele coloca que muitas pessoas no processo de gestão de mudanças queima etapas. O que ele quer dizer? Ele começa ali mais ou menos da etapa 5 para frente, que é basicamente onde as pessoas já querem entrar executando a mudança. E pulam as etapas 1, 2, 3 e 4, que são as etapas de preparação. É onde você faz uma conscientização, você tenta buscar a equipe para o seu lado para que eles participem efetivamente do processo de mudanças. Então, se nós formos analisar, lá atrás nós falamos que todo o processo de mudanças ele tem 3 estados. O primeiro deles é o estado atual, que é aquele momento em que nós percebemos que nós temos que fazer algum tipo de mudança. É quando a nossa empresa não vai bem, é quando a nossa empresa enfrenta uma concorrência meio pesada, é quando a nossa empresa percebe que alguma mudança na política da empresa ou nas leis da empresa estão acontecendo e nós temos que nos mexer, nós temos que nos virar para nos adaptar, nós temos que alterar os nossos processos, nós temos que alterar a maneira como nós fazemos as coisas para que nós cheguemos em um patamar diferenciado. E para que a gente chegue lá no estado desejado, nós temos que passar por um estado de transição. Então, olha só, nós saímos do estado atual, passamos por um estado de transição, que é onde basicamente a mudança organizacional ela vai acontecer, para que então a gente chegue onde a gente quer, né, naquele futuro desejado. E se nós pegarmos esses 3 estados, nós podemos então dividir as 8 etapas do John Kotter em cada uma dessas 3 fases. Então, nós podemos colocar ali que na fase 1 nós vamos ter um estabelecimento de um senso de urgência, nós vamos criar uma coalizão administrativa junto à nossa equipe, nós vamos desenvolver uma visão e uma estratégia, nós vamos comunicar essa visão. Então, veja só, no estado atual nós estamos fazendo um processo de preparação, é um embasamento para que a mudança aconteça. No estado de transição, nós vamos ter o investimento no empowerment dos funcionários para ações abrangentes, que é você dar poder, você delegar as tarefas. Depois nós vamos trabalhar a realização de conquistas de curto prazo, que são aquelas pequenas conquistas que a gente vai adquirindo no dia a dia e que vai dando corpo ao processo de mudanças. Depois nós vamos ter ali a consolidação de ganhos, ou seja, imagina-se um carro começando a andar, ele começa devagarzinho, de repente ele vai acelerando e quanto mais ele acelera, mais potência ele ganha e até que ele chega num estado inercial, né? Ele chega ali num processo de movimentação constante e acelerado. E lá no estado desejado, nós vamos ter a consolidação da mudança, que é quando a gente então sai daquele estado anterior e consolida esses novos métodos dentro da cultura da empresa. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos passar por cada uma dessas 8 etapas e vamos destrinchar o que cada uma delas quer trazer para nós. A primeira delas é o estabelecimento de um senso de urgência. Isso quer dizer que, para que você mobilize as pessoas, você tem que criar uma crise, você tem que passar para as pessoas que a sua empresa tem urgência que as coisas aconteçam. Para que você evite aquelas frases que nós vimos lá na questão das resistências. Ah, mas olha só, se a gente mudar, olha, mas nós já tentamos fazer isso, olha, mas eu acho que não vai dar certo. Pensa na seguinte situação, vamos pegar um caso, eu vou fazer um comparativo com a vida de vocês. Geralmente, quando é que vocês fazem as atividades de vocês? Quando está em cima da hora. Quando está em cima da hora, vocês não têm alternativas. Vocês
têm que executar, vocês têm que fazer porque vocês têm uma data marcada para entregar, senão vocês vão sofrer uma penalização. É mais ou menos isso. Você cria um senso de urgência, mas sem deixar que realmente essa urgência ela seja premente. Quer dizer, você não vai deixar que a sua empresa chegue no limite para que você faça uma mobilização. Mas você vai criar uma crise antecipada. Você tem que mostrar para as pessoas que, se vocês não estiverem preparados para realizar aquela mudança, ou melhor ainda, se vocês não realizarem a mudança naquele exato momento, quando chegar lá na frente, vocês vão ter um sério problema. Então, criar um senso de urgência significa não deixar as coisas para amanhã, não deixar as coisas chegar num nível tão crítico que seja impossível de fazer a mudança. Então, dentro do senso de urgência, você tem que colocar o agora como sendo a palavra de ordem. Não deixar as coisas para amanhã. Como diz aquele velho ditado, não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Isso nos leva à questão da erradicação da complacência. Vamos dar uma olhadinha ali no termo. O que é ser complacente? É aquilo que satisfaz as vontades de alguém com o intuito de lhe ser agradável, que denota condescendência ou uma benevolência excessiva em relação a alguém ou a si próprio. Um diretor complacente com os preguiçosos. Erradicar a complacência, então, significa tirar as pessoas da zona de conforto. Fazer mudança significa alteração de estado. Então, para você fazer uma alteração de estado dentro da sua organização, dentro da sua empresa, você vai ter que sacudir, você vai ter que dar uma sacudida na galera para que elas estejam aptas a participar do processo de mudança. Significa tirar as pessoas da zona de conforto, gerar atrito. Nós falamos muito sobre isso na aula passada. Tanto é que a resistência vem justamente desse processo de atrito. As pessoas, ao saírem da sua zona de conforto, elas vão para uma zona de desconforto e elas tendem a querer voltar para o estado anterior, porque elas querem ficar em complacência. Temos que erradicar a complacência e colocar as pessoas, levar as pessoas para a ação. Então, como eu disse para vocês, a melhor maneira de fazer isso é gerar uma crise. Gerar a crise, nem que seja uma crise artificial, vai fazer com que as pessoas se mobilizem. Como eu disse anteriormente, o ser humano tem a tendência à acomodação. E quando ela está em estado de crise, ela tende à ação. Como também diz um outro ditado, se não vai pelo amor, vai pela dor. E geralmente as grandes mudanças que nós realizamos, geralmente são baseadas na dor. E aí, a partir do momento que você cria essa crise, você vai então trabalhar no processo de criação de uma coalizão administrativa. O que é essa coalizão administrativa? Nada mais é do que criar grupos de trabalho. É você trazer as pessoas para o processo de mudança. Então aqui, o líder sozinho não vai a lugar algum. Não adianta um líder falar assim, eu vou fazer um processo de mudança. Sozinho? Nem pensar. Você tem que trazer as pessoas para trabalhar junto com você. Você precisa da adesão dessas pessoas. Então, nesse caso aqui, o líder solitário, aquele mito do herói que faz tudo sozinho, é realmente um mito. Você não consegue realizar uma mudança solitariamente. E como que você vai buscar essa influência? Como é que você vai trazer as pessoas para o seu lado? Usando de poder de posição, de especialização, de credibilidade ou liderança. Poder de posição, aqui nós estamos falando num processo mais formal, que é quando as pessoas vão te respeitar ou vão deixar-se influenciar pelo seu cargo, pelo poder da posição que você ocupa dentro da estrutura. A especialização está ligada à sua competência técnica. As pessoas vão participar da mudança porque confiam na sua expertise, confiam na sua capacidade técnica de realizar a mudança. Ou então elas vão confiar em você pela sua credibilidade. Então você tem ali uma imagem tão positiva perante a sua equipe que eles também vão confiar em você. Ou então pelo processo de liderança. Quando as pessoas veem em você um líder nato, e aí vamos diferenciar liderança de gerência, líder de gerente,
Gerente é aquele cara que simplesmente cuida da rotina, que faz as coisas acontecer, mas ali num aspecto muito formal, muito processual. A liderança tem a ver com aquela questão de você ter a capacidade de gerar uma visão, de você instigar as pessoas para um ponto em que você quer atingir. Então, aqui exige um pouco mais de emoção, um pouco mais de compartilhamento da sua visão estratégica rumo ao ponto onde você quer chegar. Então, no processo de mudança, você tem que ser mais líder e menos gerente. Então, novamente, existem gerentes que são líderes, mas existem gerentes que não têm liderança. Às vezes eles estão ali meramente porque foram conduzidos ao cargo, mas não têm capacidade de mobilização. Então, nesse ponto não serve. O líder, como nós vamos ver, ele tem que mostrar o norte, ele tem que mostrar o rumo. Então, o ideal é que você tenha essas duas capacidades, capacidade gerencial e capacidade de liderança. Tanto é que muitos líderes não são gerentes, mas eles têm a capacidade de buscar a coesão das suas atitudes. E com isso, influenciar os seus subordinados, influenciar os seus pares e até mesmo influenciar os seus superiores dentro de uma estrutura hierárquica. Então, neste caso, para você criar uma coalizão administrativa, há que se ter por você confiança, respeito, compreensão. Quanto mais as pessoas confiarem em você, quanto mais as pessoas te respeitarem e quanto mais as pessoas compreenderem o que você está dizendo, mais fácil será para você liderar o processo de mudança. E aqui o grande fator para você buscar o envolvimento é você mostrar para as pessoas que você quer fazer a mudança não pelos seus interesses próprios, e sim porque a empresa como um todo, o grupo como um todo, vai obter um resultado positivo ao final do processo de mudança. Então, quanto mais comum for o objetivo, comum no sentido de que ele vai ser partilhado por todos, os benefícios serão partilhados por todos, mais fácil vai ser o seu processo de convencimento. Então, a partir do momento que você fez essa coalizão administrativa, o próximo passo é desenvolver uma visão estratégica. Olha só, o que é uma visão? É um quadro do futuro com comentários implícitos ou explícitos sobre a razão pela qual as pessoas devem lutar para criar esse futuro. Olha só, você quer levar o pessoal para a guerra. Como é que você vai convencer? Simplesmente falar, olha, vai lá e morre por mim? Não. O que os comandantes, o que os generais, o que os líderes fazem? Vá e lute pela sua pátria, você está lutando pela sua família. Aí você consegue colocar aquela visão mais ampla, mexer no emocional das pessoas. Então, quando você desenvolve essa visão estratégica, você tem que criar um quadro do futuro. Se nós realizarmos as mudanças, quais são os ganhos, quais serão os benefícios que nós vamos obter ao final do processo. E você tem que saber, então, comunicar essa visão. Não basta você desenvolver a visão e ficar com ela para você. Como já diz o ditado, quem não se comunica se trumbica, né? Como dizia o velho Chacrinha. Então, neste caso, você tem que ter a habilidade de comunicar corretamente. As pessoas têm que se sentir sensibilizadas, elas têm que comprar a sua motivação. Não basta você sozinho ter motivo para a ação. As pessoas têm que comprar o seu peixe, elas têm que ser envolvidas no processo. E nesse processo de comunicação, o que você deve fazer? Mantenha a simplicidade na comunicação, ou seja, não use de palavras rebuscadas, termos complexos. Olha, ao final do processo, nosso EBITDA, ele vai superar as expectativas de mercado. As pessoas não vão entender isso, mas se você colocar, olha, ao final desse processo, as mudanças que nós vamos fazer, nós vamos aumentar o lucro da empresa, a nossa empresa vai ganhar mais e a partir do momento que ela ganha mais, nós vamos reinvestir na nossa empresa, nós vamos melhorar as condições de trabalho dos nossos funcionários. Mantenha a simplicidade. Use de metáforas, analogias e exemplos. Bons líderes conseguem se comunicar fazendo uma metáfora. A metáfora mais, ou analogia mais comum
comum é do time de futebol, né? Olha, nós temos que jogar em coesão, o nosso goleiro, o nosso artilheiro, o nosso time tem que atacar. Por quê? Isso faz parte da linguagem comum. Ao fazer isso, as pessoas vão entender exatamente o que você quer dizer. Quando você estiver fazendo um processo de comunicação, você sempre tem que ter em mente que você terá grupos diferentes de ouvintes. Então, você vai ter pessoas com um nível de conhecimento maior, você vai estar comunicando com pessoas mais leigas, algumas pessoas vão entender certos termos técnicos, mas outras, elas ainda estão numa linguagem muito simples, então você tem que ser capaz de comunicar de uma forma que todos entendam, que todos consigam pegar a essência da sua mensagem. E não basta simplesmente você falar. O ideal é que você também ouça o que as outras pessoas querem dizer e depois você se preocupe também em ser ouvido. Então, a comunicação é um caminho de duas vias. Você tem que ouvir e se fazer ouvido. E não se esqueçam desse ponto. Não faça apenas uma comunicação. Você tem que repetir, repetir, repetir a mensagem quantas vezes for necessário. É muito comum as empresas usarem todos os canais de comunicação possíveis, fazendo reuniões, enviando e-mails, colocando faixas dentro da empresa. Muitas empresas em processo de mudança criam um nome do projeto. Eu mesmo participei de um projeto de mudança que se chamava Projeto Evolução. Olha só que nome mais interessante, era um nome muito significativo porque dava às pessoas que aquilo que você está fazendo é para a evolução da empresa, é para o crescimento da empresa. Então, esses símbolos, essas nomenclaturas ajudam a criar toda uma atmosfera de envolvimento. E o mais importante aqui nesse processo, e aí eu trouxe essa foto que eu acho muito interessante, lidere pelo exemplo. Você, ao gerir o processo de mudança, tem que dar o exemplo. Se você está trabalhando em um processo de redução de custos, você tem que dar o exemplo de que o seu departamento, de que as suas ações estão coadunando, estão levando a uma redução de custos. Você não pode ter um discurso que diz precisamos reduzir custos e as suas ações esbanjando, desperdiçando recursos da empresa. Então, a liderança pelo exemplo é um dos principais fundamentos que você tem que ter para buscar a aceitação das pessoas às suas ideias. Se você tiver um comportamento diferente das palavras, as pessoas vão desacreditar no processo. Logo em seguida, então, nós temos o quê? O investimento na equipe. Comunique a visão aos funcionários. Nós já falamos disso nas aulas anteriores. É muito comum as pessoas falar, eles querem mudar, mas eu não estou sabendo de nada. O pessoal está tomando as decisões lá em cima, mas não estão comunicando para a gente não tem ideia do que eles querem fazer, de onde eles querem chegar. Então, comunique essa visão aos funcionários, crie uma estrutura compatível com a visão. É muito comum, por exemplo, se você vai fazer aí um processo de transformação digital, implantar um novo sistema informatizado, por exemplo, você crie específicas equipes para determinadas ações. Então, você cria times de trabalho, mesmo que esses times não sejam específicos de um determinado departamento. Às vezes, você mescla pessoas de departamentos diferentes em equipes específicas, temporárias, para fazer frente àquela mudança que você quer realizar. Então, crie estruturas compatíveis com essa visão. Ofereça treinamento. Nós falamos que esse, inclusive, é um dos pontos para quebrar resistência. As pessoas, de repente, elas não estão preparadas para o processo de mudança. Elas não estão preparadas para lidar com determinadas ferramentas. Dê treinamento a elas. Contrate pessoas, consultores externos, ou então desenvolva equipes de treinamento interno para que a mudança seja facilitada. Alinhe os sistemas de informações e de pessoas com a visão. De repente, você vai ter que fazer algumas mudanças em softwares que consigam trabalhar em grupos. Hoje é muito comum você usar aí alguns programas específicos para gestão de ações, como por exemplo o Trello.
Então, por exemplo, que te permite gerenciar as ações que são executadas por um determinado grupo. Você pode também fazer o alinhamento dos sistemas de pessoas, oferecendo, de repente, um sistema de recompensa por atingimento de metas. Então, esse alinhamento ele é importante para dar uma maior fluidez no processo de mudança. E enfrente os supervisores que atrapalham a mudança. Como nós dissemos nas aulas anteriores, sempre vai ter aquela maçã podre, que é aquele cara que não concorda com o processo de mudança e que vai tentar contaminar os demais. Então, neste caso aí, infelizmente, você tem que usar de coerção, você tem que, de repente, usar de cooptação para poder eliminar essas pessoas que tendem a atrapalhar a mudança. A partir do momento que tudo está alinhadinho, as pessoas estão conscientes, elas aderiram, é extremamente importante que você realize conquistas de curto prazo. O que são conquistas de curto prazo? Você não precisa esperar o final do projeto para declarar vitória. Claro, ao final do projeto você vai ter a grande vitória, mas ali você ganhou a guerra. Então, imagina assim, o processo de mudança é a guerra, mas durante a guerra você tem várias batalhas. Então, imagina ali uma jogadinha que você faz, passei pela primeira barreira, depois passei pela segunda barreira, como se fosse um joguinho de níveis, né? Você só vai ter a vitória no final, mas você tem que passar pelo nível 1, nível 2, nível 3, e à medida que os níveis eles vão se sucedendo, eles tendem a ficar mais difíceis. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Quando as pessoas veem que pequenas conquistas estão sendo realizadas, que pequenas mudanças estão acontecendo, o que vai acontecer? Olha só, item número 1, você está fornecendo a elas provas de que os sacrifícios valem a pena. Ou seja, peraí, nós não estamos fazendo esse processo de mudança à toa. As coisas estão melhorando, nós estamos conseguindo obter algum tipo de retorno positivo. Isso vai fazer com que você reconheça realmente quem está engajado, você reconheça quais são as equipes que realmente estão dando o melhor de si para reconhecimento, mas e as outras nós vamos punir? Não necessariamente. Você pode identificar onde a mudança não está acontecendo. De repente, certas pessoas no processo não estão dando o melhor de si porque elas não estão conseguindo realizar as mudanças. Então você pode investir em instrumentos para reforçar a necessidade, para reforçar a competência das pessoas. Isso sempre buscando o quê? Ajudar a sintonizar a visão e a estratégia. Então, é até importante, nós falamos muito isso lá em TGA, que é o processo de planejamento, organização, direção e controle. Então, você planeja, você tem que controlar. Se você está obtendo conquistas de curto prazo, significa que aquilo que você planejou está acontecendo. Mas pode ser que não esteja. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer movimentos de correção. Então, você vai sintonizar a visão com a estratégia, as suas ações. Um outro ponto importante e que vai bem ali ao encontro do que nós falamos no item número 1, se você está fornecendo prova de que os sacrifícios valem, você, por outro lado, olha esse novo item, desencoraja os cínicos e os resistentes. Aquelas pessoas, não, isso não vai dar certo. Vai, tanto vai dar certo que já está dando. Olha só, nós conseguimos tal conquista. Então, com isso, você também ajuda a quebrar as resistências. Mantém os chefes no seu lugar, quer dizer, você mantém a mobilização, você fornece um reforço positivo, criando motivação para que as pessoas continuem dando o melhor de si, consigam estar sintonizadas com o processo em busca de novas melhorias. E aí, quando isso vai ganhando corpo, que é aquele exemplo do carro em aceleração, você vai buscar mais mudanças e não menos. Não é porque a gente ganhou que a gente vai deitar em berço esplêndido. Não, muito pelo contrário. Se eu estou a 20 por hora, eu quero ir a 40 por hora, eu quero ir a 60 por hora, a 80 por hora, e os mais ousados vão querer chegar a 120, 150 km por hora. Então, quando você conquista pequenas vitórias, você ganha impulso para buscar mais mudanças e não menos. E com isso,
você consegue a aderência de mais pessoas, você consegue mais recursos, mais ajuda para o processo de mudança, porque aqueles que antes, de repente, colocavam em descrédito ali o processo de mudança, eles vão querer ajudar. De repente, aquele orçamento que estava pequeno, a partir do momento que você vê que as coisas estão acontecendo, de repente a liderança da empresa pode liberar mais orçamento para que você possa buscar novas melhorias dentro do processo de mudança. Isso vai mexer diretamente com a liderança da gerência, porque eles vão colocar mais crédito no processo. Isso vai levar também um pouco de motivação ali na parte de liderança e gerenciamento de projetos por parte dos escalões inferiores, que são aquelas equipes que estão mais ligadas ali à rotina operacional, ao dia a dia. Isso vai dar também mais impulso para que essas pessoas busquem maiores ganhos, busquem novos resultados dentro do seu processo de mudança. E também vai ter ali uma redução de interdependências desnecessárias, porque a partir do momento que o processo ele vai avançando, que as equipes elas vão conseguindo uma maior confiança, elas também geralmente buscam uma maior autonomia, porque elas conseguem desenvolver as suas atividades sozinhas. E por último, então olha só, conseguimos conscientizar a equipe, conseguimos colocar a nossa visão e buscar um senso de urgência. Nós fizemos a coalizão da nossa equipe, nós conseguimos criar pequenos resultados, pequenas vitórias através do empoderamento da nossa equipe, o que nos leva a mais mudanças. Isso nos leva à última etapa, que é o estabelecimento de novos métodos na cultura da empresa. Aqui é basicamente uma consolidação do fim do processo, mas que ele é extremamente importante. Por quê? Porque se você não faz a consolidação, você corre o risco de, depois de uma série de esforços terem sido colocados, o seu processo mesmo assim morrer, a sua mudança mesmo assim não ser efetivada. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você vai fazer a implantação de um novo sistema de informática na sua empresa. Você vende a ideia, você consegue criar ali uma coalizão, as pessoas ficam motivadas, as pessoas conseguem ver bons resultados, só que ao final você faz a implantação, você faz a consolidação, quando a equipe é desmobilizada, depois de 2 meses as pessoas já não estão mais utilizando o sistema. Por quê? Porque o processo não foi bem fechado, o processo não foi bem consolidado. E a partir do momento que toda aquela pressão, toda aquela excitação, vamos dizer assim, por resultados passa, as pessoas podem voltar a fazer as coisas como elas eram feitas anteriormente. Então isso aqui é muito perigoso, você sempre tem que tomar muito cuidado com esse processo de consolidação para que a consolidação feche realmente o ciclo, mas de uma maneira positiva, de uma maneira que as pessoas realmente internalizem a mudança como parte das novas práticas do dia a dia. Então, além de consolidar o fim de um processo, vai depender dos resultados que você atingiu. Então, novamente, tem as batalhas e tem a guerra. Se você vê que a guerra foi ganha, se você conseguir realmente superar todos os obstáculos e chegar naquele estado futuro que você desejava, você pode colocar que o seu processo de mudança ele foi encerrado. Então, isso vai exigir um envolvimento muito grande das pessoas nesse processo de internalização. Elas têm que comprar as novas atitudes, elas têm que comprar aquele novo modo de se fazer as coisas como parte integrante do seu dia a dia. É muito comum você, por exemplo, oferecer treinamento motivacional. As pessoas ficam motivadas ali por 2, 3 dias, 2, 3 semanas. Ao final de um mês, todas estão com aquele comportamento do passado. Por quê? Porque o processo não foi bem consolidado. Então, nesse caso, sem o envolvimento das pessoas, não há uma verdadeira consolidação do processo de mudança. E pode envolver rotatividade? Pode, porque aquelas pessoas que não se adequarem aos novos métodos como uma parte da nova cultura da empresa, infelizmente, elas deveriam ser convidadas a deixar a empresa. E com isso, o nosso último item. Se esse processo não for bem feito,
As decisões tomadas nessa etapa final serão cruciais para o que virá depois. Porque se você não fechar, além de você não ter o processo de mudança consolidado, você ainda vai ter um problema muito sério, que é o descrédito. O descrédito de não ter conseguido fazer a mudança acontecer, que vai levar no futuro aquilo que nós vimos nas aulas anteriores. Questionamento. É lá na frente que as pessoas vão falar assim: mas lembra quando nós tentamos fazer isso lá atrás e não deu certo? E aí elas vão gerar resistência. Então, a consolidação da mudança é crucial, inclusive, para a realização de mudanças futuras. E como nós vimos lá no início desse tópico, o que nós vimos? Que a única constante em uma empresa é a mudança. Então, quando você for fazer uma nova mudança, o passado vai te condenar. Porque se você fez boas mudanças, mudanças que realmente foram efetivas lá atrás, você vai ter maior ou menor facilidade de realizar as mudanças no futuro. Então, fica aqui uma síntese do nosso processo de mudança. Temos que sair do estado atual, passar por um estado de transição realizando as mudanças, para que a gente chegue no estado futuro, no estado desejado. E para isso, nós temos aí as nossas 8 etapas. Nós temos um processo de sensibilização, nós temos um processo de execução da mudança e nós temos um processo ou um estado ou uma etapa de consolidação dessas mudanças. E com isso, nós ficamos por aqui e nos vemos na nossa próxima aula de consultoria organizacional. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.